Aleluia. Hoje é o último dia desse jejum, a última palavra. E eu creio, irmãos, Deus vai encher a sua casa de alegria, de vida, de abundância. Que é um tempo de cura, um tempo de vida. E para nós fecharmos nosso jejum hoje, eu escolhi uma palavra que eu creio que foi a palavra que mais me marcou. Eu vou repetir ela. É a palavra do 17º dia. E o título dessa palavra é: o sangue fala. Tuca seu vizinho, fala para o seu vizinho: o sangue fala. Pastor, o que o sangue fala? No livro de Gênesis, a palavra fala que Caim ofereceu uma oferta, Abel ofereceu uma oferta, e Abel ofereceu uma oferta de sangue. Ele matou um animal, sacrificou um animal, e quando ele sacrificou aquele animal, a palavra fala que ele estava cumprindo o princípio. Pastor, por que ele estava cumprindo o princípio? Porque você tem que entender o seguinte: Adão e Eva pecaram, certo? Quando Adão e Eva pecaram, o que deveria acontecer? Eles deveriam morrer. Mas Deus vem, e para que eles não morressem, Deus agora mata um animal, derrama o sangue daquele animal e faz vestes para Adão e Eva. Então Deus deixou estabelecido: sempre que agora fosse apresentar diante da minha presença, se apresente com sangue. Por quê? Porque o sangue apontava para a obra de Cristo. No livro de Apocalipse, a palavra fala que o cordeiro foi morto na fundação do mundo. Ou seja, aquele animal que morreu no Éden, ele apontava para Cristo. Mas então nós temos agora Caim e Abel. E Caim e Abel se achegam diante de Deus. E quando Caim e Abel se achegam diante de Deus, a palavra fala que Abel trouxe um sacrifício de um cordeiro. E ele matou o cordeiro, derramou o sangue e se apresentou diante de Deus. Enquanto Caim trouxe dos frutos da terra. Pastor, o que são os frutos da terra? Os frutos da terra apontam para as coisas que as suas mãos, os seus braços conseguem fazer, para a sua capacidade. Então Abel apresentou o sangue. O sangue aponta: eu confio na obra de Cristo, eu confio na obra de Deus, eu não confio na minha capacidade. Enquanto os frutos apontam para a minha capacidade. E eu não sei qual foi a evidência, mas eu creio que caiu fogo do céu e consumiu o sacrifício de Abel, enquanto rejeitou o sacrifício de Caim. Mas a palavra fala que Caim ficou chateado, ficou irado. Por quê? Você não é aceito diante de Deus pelo que você faz. Você é aceito diante de Deus por causa do sangue de Cristo que foi derramado na cruz. Mas ele queria ser aceito pelas suas mãos, e Deus não pôde aceitar. Mas a palavra fala que ele ficou tão irado, tão chateado, que ele matou Abel. E aqui é onde a nossa palavra começa. Ele matou Abel. Então Deus desce dos céus e vem de encontro a ele e fala para ele: onde está o seu irmão? Ele foi boca dura com Deus. Ele fala: por acaso eu sou cuidador do meu irmão? Deus fala para ele: o sangue do seu irmão da terra clama para mim. O sangue clama. O que o sangue de Abel clamava? O sangue de Abel clamava por vingança. Eu quero ser vingado. Por quê? Porque eu fui morto, fui assassinado. Todo sangue, quando ele é derramado, ele clama, ele tem uma voz. Porque o sangue, ele é a vida da alma. Mas quando nós olhamos para o livro de Hebreus, no livro de Hebreus capítulo 12, verso 24, fala o seguinte: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão. Qual é o sangue da aspersão? É o sangue de Cristo, o que fala coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue de Cristo fala de coisas superiores ao sangue de Abel. O sangue de Abel falava de vingança. O sangue de Cristo fala de perdão, justificação. Ele fala que você é perdoado. O sangue de Cristo, ele clama diante do Pai: você é perdoado. Olha para mim, não se perca.
Por que eu estou te dizendo isso? Porque o sangue, ele fala de coisas superiores. Você acha que o superior é você fazer, que o superior é você, né, se esforçar? Não, o superior é você confiar na obra de Cristo. Sabe, irmãos, quando nós olhamos para a obra de Cristo, nosso coração, várias coisas vão mudar. Porque se esse sangue fala de perdão, o perdão na minha vida, ele gera grandes coisas. Durante 21 dias nós falamos de perdão. Eu compartilhei com vocês agora a respeito do dia que eu tive lá, que eu orei pela cura do Júlio. Por que eu tive fé para ir lá e para orar pela cura dele? Porque eu creio que eu fui perdoado, assim como eu creio que ele foi perdoado. E quando nós falamos de perdão, o perdão gera fé. Sabe por que muitas vezes você não tem ousadia para orar, você não tem ousadia para pedir, você não tem ousadia nem para falar? Se chega um doente perto de você e ele precisa receber uma oração, você tem medo de pôr a mão nele e orar por ele. Por quê? Porque você pensa que você vai orar e ele não vai ser curado, você vai ficar com vergonha. Mas por que você acha que você vai ter vergonha? Porque você pensa que você não está qualificado diante de Deus para orar pelo doente. Mas eu quero falar algo para você hoje. Quando você entende o perdão dos seus pecados, o resultado é que você vai ser cheio de fé. Irmãos, o perdão dos seus pecados, ele é completo. Ele não depende da sua confissão. Ah, pastor, eu confessei. O que eu confessei foi perdoado. Eu vou te falar, no dia que você tiver que orar com um doente, você vai lembrar de alguma coisa que você não confessou. Você não vai ter fé para orar. Mas ele não depende da sua confissão. Ele depende da obra de Cristo na cruz. E essa obra foi completa. Então você vai ter fé, porque você confia nele. Mas tem algo que é interessante. Quando nós falamos que o perdão gera fé, tem uma história que marca as nossas vidas. E a história é a história de um rapaz que era paralítico. Qual o problema daquele rapaz? Irmãos, Deuteronômio capítulo 28 fala a respeito das bênçãos. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então sereis abençoados. E cheio de bênção. Mas lá fala o seguinte: se você não conseguir, então virão e te alcançarão as maldições. E começa a falar maldição, 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 maldição. Pastor, por que isso é um problema? Porque os mandamentos, eles têm um padrão muito elevado. Os mandamentos, eles são impossíveis de ser atendidos. E como esses mandamentos são impossíveis de ser atendidos, você não vai ser abençoado, você vai ser amaldiçoado. E aquele rapaz, ele estava paralítico. Por que ele estava paralítico? Na cabeça dele tinha o seguinte entendimento: tem alguma das condições ou das regras que eu desobedeci, e porque eu desobedeci, agora eu fiquei paralítico. Havia um menino que era cego. E os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: mestre, quem pecou? Foi ele? Ou foi a mãe dele? Ou foi algum ancestral? Por que eles perguntaram aquilo? Porque eles tinham entendimento que quem estava doente porque tinha descumprido a lei. Jesus falou: não, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Aí ele ora e o menino é curado. Mas aquele paralítico, ele estava paralítico e na cabeça dele tinha clareza: eu estou paralítico porque eu ou porque alguém da minha família pecou. E se alguém pecou, então agora eu estou pagando o preço. Por isso que eu estou doente. Irmãos, isso era o tempo da lei. Mas eu gostaria de ressaltar isso com você, porque muitas vezes, hoje ainda, o diabo lança o mesmo tipo de acusação na sua cabeça. Você está pobre, você está doente, porque você pecou. Você não vai ser abençoado porque você errou. Ontem Deus me levou a falar muito de filhos. Os seus filhos estão na droga, os seus filhos estão bebendo, os seus filhos estão aprontando porque você não foi uma boa mãe, porque você não foi um bom pai. E o diabo vem para gerar em você condenação. Você sabe o que acontece? A palavra de Deus fala que quando abriram o telhado,
porque não tinha como chegar com ele pelo chão. Eles subiram na casa, abriram o telhado e desceram aquele paralítico. Ao descer aquele paralítico, o Senhor Jesus olha para o paralítico. O que que Jesus fala? Perdoados estão os seus pecados. Por que Jesus falou que os pecados estavam perdoados? Porque a doença era resultado da maldição da lei, que se ele pecou, ele tinha que ficar doente. Mas se agora o pecado está perdoado, qual o resultado? Ele pode ser curado. Se o pecado foi perdoado, ele pode ser curado. Então ele passa a ter fé para ser curado. Então, quando Jesus fala perdoados são os seus pecados, as pessoas que estavam em volta começaram a questionar: quem é esse que perdoa pecado? Como assim ele perdoa pecado? O que é isso? Da palavra de Deus, ela diz que Jesus, então, olhando para aquele paralítico, o que ele faz? Ele fala para que o povo saiba que o Filho de Deus tem autoridade para perdoar pecados. Eu te ordeno, levanta, toma teu leito e anda. Por que Jesus falou levanta, toma teu leito e anda? Porque se o pecado foi perdoado, não tem mais maldição. Mas agora ele pode ter fé para receber de Deus. Se o pecado foi perdoado, não tem mais pobreza, não tem mais enfermidade, não tem mais angústia, não tem mais culpa. Agora você pode ter fé e pode receber de Deus. Pastor, por que o senhor está me contando toda essa história? Eu estou te contando isso para dizer para você que o seu pecado já foi perdoado. E não fui eu que perdoei, e não foi agora que foi perdoado. Há 2000 anos atrás o seu pecado foi perdoado. Todos eles. E você pode receber de Deus. Você pode desfrutar daquilo que Deus tem para você. Sabe? Perdão dos pecados gera em você fé. E a segunda coisa que eu quero te contar: perdão dos pecados gera em você amor. Mas antes de falar de amor, eu falei para vocês que eu oraria pelos enfermos hoje. Quem aqui está com alguma enfermidade? Deixa eu te ver. Só tem um enfermo? Que igreja poderosa, né? Tem outra ali? Amém? De maneira bem rápida, corre aqui. Vem cá, deixa eu orar com vocês. Pode vir. Amém? Tá gravando? Depois eu corto os pedaços lá. Você que tá aí, levanta suas mãos para cá. Deixa eu te perguntar. Verdade. O problema do Pedro é emocional. O seu? Você teve um infarto, né? Início de AVC. Amém. Teve um início de AVC. Eu vou orar com o Pedro depois, eu vou orar com ela primeiro. Cadê alguém me ajudar a orar com ela, uma moça? Corre aqui, quem puder. Amém. Você sente alguma coisa hoje? No braço? Tá doendo? Amém? Bota suas mãos para cá, atrás, junto com ela aqui subindo. Declara assim: Senhor, eu creio. Senhor, cura completamente, inclusive as sequelas. Eu declaro, recebe a cura agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade é repreendida agora, em nome de Jesus. Olha para mim. Levanta seu braço. Está doendo? Não precisa me agradar. Se não tiver doente, você pode me falar. Procurador. Eu estava com uma dor muito forte aqui. E agora? Não. Levante suas mãos, glorifique ao Senhor. Amém? Aleluia. Pode voltar. Talvez você está doente, teve vergonha de contar, estava com medo. Vai ficar doente, não pode vir aqui. Vou orar com você. Amém? O que o Pedrão precisa? Não precisa se sentir amado. Amém? Quantos aqui amam o Pedro? Amém?
Tem, né? Amém. Aleluia. Não sei se eu vou cortar isso não, viu? Deixa lá, pra quem quiser ver, ver. Tem um rapaz para me ajudar a orar com o Pedro aqui. Cada um. Irmãos, vou te contar algo aqui que é profético. Palavra de Deus. Deus me deu essa direção lá em Itapaci. Estava mais fácil de orar lá, porque lá se eu orasse e desse errado, quando eu ia embora, eu estava tranquilo. Agora aqui, mas a palavra de Deus ela fala sobre Adão. Adão estava só. Então Deus vem e Deus coloca Adão para dormir. Enquanto Adão dormia, Deus faz uma cirurgia espiritual, tira uma costela dele e prepara uma esposa para ele. Pastor, por que isso? Que era um problema sentimental. Muitas vezes problema sentimental, de ansiedade, não vai resolver se esforçando. Os problemas você resolve descansando em Deus. A palavra fala que Adão dormiu. Sabe, teve uma senhorazinha, a Jéssica depois me contou mais sobre quem era ela. E eu falei a respeito disso, eu falei, talvez você vai até dormir aqui enquanto a gente estiver orando. Na hora que eu falei isso, que eu terminei de falar, ela, pum, do chão. E dormiu. E aí ela estava com ansiedade, com depressão, falou que estava com a tristeza profunda, na hora que ela levantou, ela estava rindo nas paredes. Porque Deus curou ela enquanto ela... Amém? Nós temos tido essa maldição de ansiedade, de angústia, de medo, que tem atacado os nossos jovens há muito tempo. Nós vivemos num mundo acelerado. Qualquer informação que ele precisa tem aqui, tem ali, vai na internet. E a cabeça nossa não foi programada para isso. Mas hoje Deus vai curar, Deus vai trazer sobre você descanso. Sei que tem mais irmãos aqui que tem isso. Eu gostaria de orar. Eu vou orar com o Pedro. Quando eu orar com ele, coloca a mão na sua cabeça aí. Você vai repreender essa ansiedade, esse medo, essa angústia. Deus vai te curar. Sim. Aleluia. Não sei se o Pedro vai dormir aqui não. Ele vai descansar, ele vai. Vocês creem nisso? Fica de frente para mim, Pedro. Frente aqui, ó. Isso. Douglas está aí atrás de você. Fecha seus olhos aí. Um monte de gente que já está com o olho vermelho aí chorando. Deus vai te curar hoje. Amém. Senhor, eu libero, Deus, agora a parte do Senhor sobre cada irmão, Deus, o seu descanso. Eu libero, Deus, sobre o Pedro, Deus, agora o seu descanso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, que enquanto ele descansa, que o Senhor sara as suas emoções. Recebe agora de Deus. Coloco diante do Senhor, Deus, cada irmão que está aqui hoje, Pai. Que o Senhor venha curar as emoções. Que o Senhor venha gerar, Deus, descanso, paz. Aquieta, Deus, esse coração, para que nós possamos, Deus, descansar em Ti e confiar, Deus, no Seu poder e no Seu favor. Em nome do Senhor Jesus. Olha para mim. Estava com o coração apertado aí, percebeu o alívio de Deus. Levanta a mão só para mim te ver. Eita glória. Amém? Segundo ponto. Tem algum doente ainda que quer receber oração por cura? Não? Não? Então posso continuar? Olha, os olhos mudaram. Os olhos brilhando ali para trás. Pode deixar ele aí. Deixa ele aí. Deus vai descansar aí quando ele dorme. Ó, promou. Cansou? Acalmou o coração? Vai sentar lá que eu tenho que acabar de pregar. Não, vamos acabar 10 horas. Oh, glória. Podia acabar aqui, né? Já ia embora feliz. Mas eu quero que você saia daqui com a realidade no seu coração. Perdão dos pecados gera no seu coração amor. A palavra de Deus fala que Jesus, ele chegou para jantar. Ele havia sido convidado para jantar. Ele chega para jantar na casa de um homem que era muito rico. Mas ele foi destratado. Mas a palavra fala que então chegou uma mulher por trás dele. Naquela época as mesas, eles se sentavam, os pés ficavam para trás.
E aquela mulher chegou, ajoelhou atrás dele, se agachou, não sei, ela começou a chorar e a lavar os pés com as lágrimas e enxugar com o cabelo. E ela ungia os pés de Jesus com um bálsamo extremamente caro, extremamente valioso. Sabe o que é interessante? É que aquele homem sentado na mesa, ele começou a arrazoar. O que é arrazoar? Pensar com a razão. E ele pensava o seguinte: se esse cara fosse realmente o Messias, ele saberia que quem está tocando nele é uma mulher prostituta, que ela não é uma mulher correta. Aí Jesus, sabendo o pensamento dele, sabe o que Jesus faz? Jesus olha para ele e fala: olha, tinha um homem muito rico e tinham duas pessoas que deviam para ele. Um devia grande quantia, enquanto o outro devia uma quantia pequena. Mas ele perdoou os dois. E aí eu te pergunto: quem vai amar mais aquele senhor? Então ele responde, fala: olha, eu creio que quem recebeu mais perdão, quem recebeu mais perdão vai amar mais. Jesus olhou e falou: olha, eu cheguei na sua casa, não me deu água para lavar os pés, você não me deu um beijo, você não me ungiu, mas ela lavou os meus pés com lágrimas, enxugou com os cabelos, e ela não parou de me beijar um segundo, e ela derramou sobre mim um óleo precioso. Por isso eu te falo: quem muito foi perdoado, muito. Pastor, o que é isso? Quero falar para você: o dia que você entende, você estava condenado, você ia para o inferno, você não tinha salvação se não fosse por Cristo, mas que Ele veio, Ele morreu por você, você se sente amado. Pastor, por que eu não me sinto amado? Porque você acha que tinha algo de bom e que você ia ser salvo sem a obra dele. Por isso que você não se sente amado. Mas quando você sabe que Ele te perdoou todos os seus pecados, o resultado é: você se sente amado por Deus. E hoje eu vim aqui falar isso para você. Você e eu estávamos indo para o inferno, porque não havia como ser salvo pelas nossas obras. Mas Cristo se fez homem, morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Os seus pecados foram perdoados por causa da obra de Cristo na cruz. Essa é a chave do Evangelho. Você foi perdoado. Porque você foi perdoado, esse amor está no seu coração. Quero que você feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu vou orar com você hoje. Declara comigo: eu entendi que eu era um pecador, condenado, caminhando a passos largos para o inferno. Mas Cristo se fez homem, morreu a minha morte para que eu pudesse ser perdoado. Por isso eu o aceito como meu único e suficiente Salvador. E eu declaro que agora eu sou filho amado de Deus. Aleluias. Amém. Creio que eu conheço quase todo mundo que está aqui hoje. Você já tinha feito essa oração antes. Mas que o seu coração seja renovado. Você é filho. Você é amado. E você é salvo por causa da obra de Cristo. Quero te convidar a ficar de pé. Nós vamos participar agora da mesa do Senhor. E ao participar, nós vamos declarar que o perdão foi liberado sobre nós. Nós vamos declarar que a graça de Deus, ela está sobre nós. Carol, pega a câmera e coloca de cá para mim, por favor. Nós vamos declarar que nós somos perdoados pelo Senhor. Amém? A palavra de Deus, ela fala: todas as vezes que você for tomar a ceia, faça isso em memória de mim. Não é em memória do seu pecado, não é em memória do seu erro, é em memória da obra de Cristo. É em memória do que Ele fez na cruz. Então hoje, quem for servir a ceia já pode
posicionar? Hoje nós vamos participar, nós vamos declarar: você é completamente perdoado. Que não há sobre você nenhuma condenação, mas que o Espírito de Deus vem confirmar isso no seu coração. Amém? Quero que você pegue agora o seu pão, pegue o seu cálice. Quem vai ajudar a Carol? Amém? Nós vamos participar da mesa do Senhor com esse entendimento que nós já somos perdoados. Nós somos lavados pelo sangue. Que nós somos amados. Que o nosso coração pode ter fé para descansar no Senhor. Oh, Espírito de Deus. Feche seus olhos. Queria que você orasse. Se você tivesse essa revelação, esse entendimento que você é amado pelo Pai. Que Deus tem grandes coisas preparadas para a sua vida. O universo, o sol se apagou. Feche seus olhos. Medita nessa canção. Amor, um Salvador. Teu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado ele levou. Deus Pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou. Essa canção é ministrada. Pense, reflita, você é perdoado. O amor de Deus é liberado sobre você. Até estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte onde está, o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre, pra sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Nada vencerá seu grande amor. A morte o Rei ressuscitou. Ele venceu pra sempre, pra sempre. Saudade, pra sempre. Pra sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Aleluia. Bem, levanta seu pão. Vamos consagrar ao Senhor. Senhor, nós apresentamos, Deus, a Ti esse pão.
É o corpo de Cristo que foi moído pelas nossas enfermidades. Ao participar desse pão, nós declaramos que nós somos participantes desse corpo. E nós declaramos que não há sobre nós nenhuma enfermidade, mas nós recebemos cura completa da parte de Deus. Eu libero, Deus, sobre cada um desses irmãos, que o Senhor manifeste o seu sobrenatural, em nome de Jesus. Levanta o seu cálice, repete comigo, declara assim: este é o cálice da nova aliança, a aliança que o Senhor fez. Eu me torno participante dessa aliança. E eu faço hoje, em memória, a obra de Cristo na cruz. Eu já fui perdoado, justificado. Eu sou filho de Deus, em nome de Jesus. Amém? Participa do pão, participa do cálice. Que seu coração seja renovado no Senhor, em nome de Jesus. Eu sempre exaltando, sempre adorando, sempre